Bom, quando a gente fala de trabalho e energia, a gente está saindo aí, vamos nos posicionar, né? Saber onde é que a gente está. A gente passou pela cinemática, passamos pela dinâmica, quando a gente começou a estudar as forças, né? Quais são os elementos que são responsáveis pela ocorrência do movimento. E agora a gente chega na parte de energia, né? A parte de energia, trabalho e potência, ela é muito importante para desenvolvimento de dispositivos de conversão de energia. Então, vou dar um exemplo de um dispositivo mecânico, por exemplo, o sistema de geração a vapor, né, que é composto por uma caldeira, por uma turbina, um condensador e uma bomba. Então, essa caldeira ela recebe energia de uma fonte energética, né, pode ser a queima de um combustível, e aí ela transforma a água líquida em vapor d'água. E esse vapor d'água ele vai estar ali cheio de energia, né? E essa energia das partículas que estão no estado gasoso vão se chocar, vão sair da caldeira e se chocar com as aletas, né? As aletas das pás das turbinas, fazendo com que ocorra a transformação ali naquele momento da energia térmica, que foi transformada em cinética, e aí vai ser gerada energia elétrica. Então, isso a gente vai estudar bastante, essas conversões de energia. Vamos entender o que é energia potencial gravitacional, a energia elástica, a energia elétrica a gente não vai chegar a falar, porque vocês vão ter um determinado momento para aprender sobre isso. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, conhecer, né, o que é trabalho. Então, o trabalho, ele surge quando você aplica uma força em um determinado objeto, provocando um deslocamento. Então, eu costumo utilizar bastante o exemplo do elevador, no qual você precisa aplicar uma força determinada para deslocar ele de forma vertical, não é isso? E isso aí vai ser um determinado trabalho. E quando você tem um objeto que você quer empurrar também, pode ser um exemplo, você empurra um objeto de um lado para o outro, na horizontal, vai provocar também é, a, o surgimento do trabalho. Então, o trabalho nada mais é do que a aplicação de uma força que provoca um deslocamento. Então, toda vez que você está aplicando uma força, por exemplo, para levantar o seu celular da mesa onde você está aí, você vai aplicar, você vai desenvolver um trabalho, certo? Como é que calcula esse trabalho? Você vai pegar a força que é aplicada para levantar esse objeto e multiplicar pelo deslocamento, certo? Obviamente que a angulação que você faz também da força, né? O ângulo que a força faz com a linha de deslocamento, ela vai influenciar também no trabalho que você está realizando. Obviamente que quanto maior for a distância que você desloque um determinado objeto, maior vai ser a quantidade de trabalho gerado. Então aí a gente tem a fórmula para vocês identificarem trabalho. Lá no ensino médio, vocês aprendem, né? Vocês costumeiramente veem, enxergam o trabalho da mesma forma, só que aqui a gente vai ter alguns parâmetros, porque perceba que o trabalho você está realizando uma multiplicação vetorial, uma vez que força e deslocamento são grandezas vetoriais. E na geometria analítica e álgebra vetorial, a gente vê que quando a gente multiplica duas grandezas vetoriais, a gente vai ter uma grandeza escalar. Tá? Então, a gente estava falando só de grandezas vetoriais, lembram? A gente estava falando de módulo, direção e sentido, mas agora a gente está indo para uma manifestação de energia, né, o trabalho, que é uma grandeza escalar. Então, professor, como é que calcula o trabalho? Então, é a força, o módulo da força, vezes o deslocamento, que é ocasionado por essa força, vezes o cosseno de θ, que é o cosseno do ângulo formado entre o vetor força e a linha de deslocamento, tá bom? Então, dependendo do valor desse ângulo aqui, você vai ter trabalho ou não. Vocês vão ver lá na frente, vão ter casos onde você não vai ter trabalho, devido você ter, por exemplo, um ângulo θ de 90 graus e o cosseno de 90 graus é zero. Eu quiser, faria com que isso aqui tudo ficasse nulo. Mas a gente vai ver esses casos especiais, não vamos ter pressa, tá bom? Vamos lá. Qualquer coisa vocês participem aí, tá bom? Fiquem à vontade.
Bem, então, para assimilar, né, o trabalho é uma medida de energia mecânica transferida ou transformada através de uma força. Quando a força é constante, podemos calcular o trabalho realizado pela força da seguinte maneira: W igual a módulo da força vezes módulo de deslocamento vezes cosseno de θ. Lembrando que o trabalho ele sempre vai ser uma grandeza escalar. Professor, você falou aí quando a força é constante, que a gente utiliza, né, essa fórmula aqui que você deu. E quando a força não for constante, como é que a gente consegue achar o trabalho? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Vocês vão ver lá que a gente vai ter que utilizar um outro método. Então, se a força é constante, né, ela não varia de acordo com o tempo. Se ela, no tempo 0 e no tempo 10, ela é o mesmo valor. Então, eu posso aplicar essa fórmula aqui de trabalho sem problema nenhum. Seguindo. Desculpa, né? Temos também que expressar a unidade de medida. A unidade de medida de trabalho, como o trabalho é um tipo de energia, é Joule, assim como todos os outros tipos de energia, certo? Obviamente que se você tiver um caso onde você tem diversas forças empregadas em um mesmo objeto, você vai ter um somatório de trabalho que é igual a força resultante vezes deslocamento vezes cosseno de θ, sempre utilizando os módulos aí em força e deslocamento, tá bom? Então, é quando você tem uma quantidade de forças maior do que 1, e aí você vai ter que determinar a força resultante para depois determinar o trabalho. Isso daí a gente já sabe, já fizemos bastante nas sessões passadas, né? O cálculo da força resultante. Agora, algumas notas bastante importantes. Primeira nota importante em relação ao trabalho. Toda manifestação de energia, seja ela trabalho, energia potencial, energia cinética, potência, tudo que envolver energia, certo? É uma grandeza escalar, certo? Eu só preciso do módulo, só preciso do valor numérico daquilo dali para que eu possa expressar completamente aquela determinada entidade física. Então, não preciso desse caso aí de direção e sentido, o que já deixa o nosso trabalho um pouquinho mais simples do que o que a gente vinha fazendo, tá bom? Outra nota importante é que a definição de trabalho, ela, dessa forma como está expressa aí, né, W igual a F vezes D cosseno de θ, ela só pode ser aplicada quando a força for constante. Se a força não for constante, ela estiver variando com o tempo, vai gerar um gráfico, obviamente, de força vezes o tempo. Aí a gente vai ter que utilizar o método de análise gráfica, que é bem simples também, graças a Deus, não tem problema nenhum. E a gente também deve considerar em relação ao trabalho que, como ele é uma grandeza escalar, ele pode ser positivo, negativo, nulo, certo? Vai depender de como vai estar a relação do movimento do móvel e da força aplicada. Se eu tenho uma força ao movimento do móvel, eu vou ter um trabalho negativo. Ah, professor, então, por exemplo, a força de atrito de um objeto que escorrega num plano cartesiano, ela vai provocar um trabalho negativo? Com certeza, porque esse trabalho, ele faz parte da ativa. Lembra que a gente falou que o atrito, ele está relacionado à dissipação de energia na forma térmica? É exatamente isso. Quando um objeto, um foguete está vencendo, né, a massa de ar da atmosfera, a gente diz que tem essa resistência do ar ao movimento. Então, essa resistência do ar está provocando uma dissipação de energia, né? Ou seja, a energia cinética que ele teria sem o ar, ela é menor com o ar, porque parte dela está sendo dissipada devido ao atrito. Então, já sabem que as forças que estão contrárias ao movimento, elas vão estar contribuindo negativamente para a energia total do sistema. Já as forças que estão a favor do movimento, elas vão estar contribuindo positivamente para a energia total do sistema. Outro exemplo é a questão de um objeto que esteja sendo lançado para cima, ou seja, contra a aceleração da gravidade, independente de ter resistência dual ou não. O trabalho da força-peso, nesse caso, quando o objeto está sendo lançado para cima, vai ser negativo, porque eu tenho uma aceleração para baixo, uma força para cima,
e a gente vai ter esse valor negativo. Quando você está em queda livre, aí você vai ter um trabalho da força-peso positivo, porque a aceleração está no mesmo sentido. Então, a gente tem que entender que a gente pode ter trabalho positivo ou negativo, e esse trabalho vai ser positivo ou negativo dependendo da direção, da orientação da minha força em relação ao movimento. Beleza? É só vocês gravarem assim, galera, ó. Variação de deslocamento, né? Variação do espaço, né? Que é o ΔS. Positiva, trabalho positivo. Variação do espaço negativa, trabalho negativo. Isso está implícito na fórmula. Bem, aí a gente também tem algumas situações onde o trabalho ele é nulo. Quando que a gente não vai ter trabalho, né? A gente pode entender que se a gente não tiver uma força sendo aplicada em determinado objeto, o que acontece? Ele vai ficar na inércia. A gente viu isso lá quando a gente estudou a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, que se eu não tenho movimento de um corpo, se eu não tenho força nenhuma aplicada no corpo, significa que ele não vai ter aceleração e aí ele não vai variar sua velocidade. Se ele não varia sua velocidade, ele fica em repouso. Se ele fica em repouso, significa que eu não estou tendo nenhum tipo de geração de energia. Então, toda vez que a força for nula, né, a gente vai ter uma situação onde o trabalho ele é zero, ele é nulo também. Ao passo que também eu posso dizer que toda vez que o deslocamento é nulo, o meu trabalho também vai ser zero, certo? Eu não tenho deslocamento, o objeto não deslocou, o meu trabalho vai ser zero. Um exemplo bem claro aí, viu, gente? Você pega, por exemplo, um determinado objeto e coloca em cima da sua mesa. Pega uma maçã e coloca em cima da sua mesa. A maçã ela tem um peso, né? E a força-peso é sempre para baixo. Essa força-peso que está sendo para baixo, qual é o valor do trabalho gerado por essa força-peso? Zero. Por que que é zero? Porque essa maçã ela está parada em relação ao eixo vertical, porque ela está sustentada numa mesa. Então, o trabalho, aí, nesse caso, aí, da força-peso é zero. Ainda tem isso, que a gente tem que entender que a gente tem os trabalhos das forças especiais que a gente estudou. Se não houvesse essa mesa, o que que aconteceria? Essa maçã ela cairia em queda livre. Aí sim eu teria um trabalho, certo? Eu teria um trabalho onde eu ia calcular. Como é que eu calcularia o trabalho dessa maçã? Força vezes deslocamento. Precisa fazer vezes cosseno de θ? Não, porque a força-peso ela sempre vai ser 0 ou 180 graus, que dá o mesmo valor. No caso aí vai ser 0 graus, cosseno de 0 grau é 1. Então, sempre que a gente estiver falando de um objeto em queda livre, eu tenho a força-peso sempre para baixo, fazendo sempre 0 grau com o deslocamento, porque sempre vai ser no mesmo sentido do deslocamento, a força-peso. E aí eu vou ter a força, que vai ser mg em vez de ma, né? Que força não é massa vezes aceleração. A força-peso é massa vezes gravidade. Então eu vou ter uma forma chamada trabalho igual a mg vezes h, porque no lugar do deslocamento eu coloco a altura. Então a gente vai ver isso lá na frente. Eu só estou mostrando para vocês que se a gente tem, se a gente não tem deslocamento, se o móvel obviamente não variou a velocidade, ele não deslocou, você vai ter um trabalho igual a zero, certo? Quando outras situações onde o trabalho é nulo, quando, por exemplo, a gente tem uma força que é perpendicular ao deslocamento. Vamos supor que você tem um carro que está se deslocando sobre uma rodovia. Aí você tem sim um trabalho, o carro está produzindo trabalho, né? Na verdade, o motor está produzindo trabalho, o carro está transformando esse trabalho em energia cinética. E aí, o que que acontece? A força-peso do carro, o carro tem um peso, então ele tem a força-peso. Essa está para baixo. Então, ela está para baixo, o deslocamento do carro está na horizontal. Então, o deslocamento do carro está na horizontal, a força-peso está na vertical, eles formam o quê? 90 graus. Se eles formam 90 graus, o que que a gente tem? O cosseno de 90 graus é zero. Então, vai zerar aquela fórmula de trabalho toda. Então, toda vez que a força é perpendicular ao deslocamento, a gente também tem trabalho nulo. Então, quais são as três hipóteses de a gente ter um trabalho nulo? Quando a força é nula, certo? Quando o deslocamento é nulo, ou quando o ângulo formado entre a força e o deslocamento é 90 graus. Aí você vai ter cosseno de 90 graus igual a zero e vai zerar também o trabalho. Beleza? Então, já sabe que toda vez que você tiver um deslocamento e uma força fazendo 90 graus entre si, esse trabalho já é zero. Um exemplo importante é um bloco de peso de 10 newtons
está em movimento sobre um plano horizontal no sentido da esquerda para a direita. Então, ele está da esquerda para a direita. O F2 aí, fazendo 60 graus, ele está vencendo a força de 2 newtons. Então, a gente tem aí, na figura 3.2, estão representadas as forças que atuam no bloco. Para um deslocamento de 5 metros, calcule o trabalho que cada uma das forças realiza. Então, tem uma coisa interessante aí. Ele está pedindo o trabalho de cada uma das forças, certo? Você pode calcular o trabalho de cada uma das forças, e se você fizer o somatório desses trabalhos, no final, você vai ter o trabalho resultante, certo? Ou você faz também a, o- a força resultante, calcula a força resultante e joga na fórmula de trabalho, você também vai achar o trabalho resultante. Então, você pode fazer dos dois jeitos, não tem problema. Ou achar o trabalho de cada uma das forças e depois somá-los, né? Ou você achar a força resultante primeiro e aplicar com o deslocamento, e aí você acha o trabalho resultante. Nesse caso aqui, o que a questão está propondo para vocês é que vocês achem o trabalho de cada uma das forças para botar em prática os conceitos que a gente acabou de aprender nos slides anteriores. Tá? De cara aqui, aí vocês abrem aí o microfone e respondem para mim, por favor, para ver se vocês aprenderam. Aqui a gente tem a força peso e a força normal. Qual é o trabalho produzido por essas duas forças, a força peso e a força normal? Vamos lá, galera, hora de acordar. Tamar, Alan, todo mundo aí, vamos Zero. participar. Por quê? Porque a força é perpendicular ao deslocamento. Muito bem, então é isso. Então, o trabalho da força peso e da força normal é zero, porque ela é perpendicular ao deslocamento. O sentido do movimento está mostrado aqui bem claro na figura. Aí, falta você achar o trabalho da força 1. Qual o trabalho da força 1? Alguém sabe calcular? 10 joules. Por quê? Porque a força é deslocamento, a força é 2 e o deslocamento é 5. E esse trabalho, ele é positivo ou negativo? Faltou só você dizer se ele é positivo ou negativo. Ele é Acho que ele é positivo. negativo porque tá da direita para a esquerda, não? Isso, porque ele está contrário ao sentido do movimento, não é isso? É. Então, você já fala que esse trabalho aqui, o W1, vai ser igual a menos 10 joules, né? Porque agora a gente está falando de energia, de trabalho, então é sempre em joule. Então, isso daqui é menos 10 joule. E aqui, como é que eu calculo isso aqui? Para saber. Direto, né? Como é que vai ficar aí? Nesse aí você vai achar a primeira força resultante e faz ou por essa força mesmo que calcula o trabalho? Pela essa força mesmo, calculo o trabalho. Uma coisa que é importante nesse estudo da gente de trabalho, porque o trabalho é a força e já tem o cálculo do ângulo, entendeu? Já tem na própria fórmula de trabalho, quando o trabalho é constante, ou quando a força é constante, já tem força vezes deslocamento vezes o cosseno de θ. Quem é θ? 60 graus. Então, você pode É vinte e aplicar. cinco Então, você vai fazer 5 ou, vezes desculpa, 10. 10 vezes 5 vezes cosseno de 60. Cosseno de Não é isso? 60 é meio. Aí Cosseno. 50 vezes meio é 25. 25 joules. Positivo. Pronto. Então você já achou W1, W2, WP e WN. Então você achou todos. Quem é WN? Zero. Quem é WP? Zero. Quem é W1? 10, menos 10 joules. Quem é W2? Mais 25 joules. Então só é somar agora tudo e você acha o trabalho resultante. Então, bem simples, não tem nenhum tipo de neura nisso daí, é bem tranquilo mesmo. Como vocês podem ver aí na resolução, deem uma olhadinha aí, ver se vocês têm alguma dúvida, algum problema. O peso e a força normal são perpendiculares ao deslocamento, logo, θ 90 graus, cosseno de 90 graus igual a zero, portanto, eles não realizam trabalho. Então, Wn igual a Wp, que é igual a zero. O trabalho da força F1 é dado por Wf1 igual a F1 vezes D vezes cosseno de θ. 2 é a força, 5 é o deslocamento. Quem é θ? 180 graus. Por que 180 graus? Porque ele está oposto ao deslocamento, está fazendo uma semicircunferência. E aí você vai encontrar que cosseno de 180 graus é menos 1, né? Aí você tem menos 10 joules. Por isso o negativo. Trabalho da força F2, você vai fazer F2 vezes deslocamento, vezes cosseno de θ, vai dar 10 vezes 5 vezes cosseno de 60, que é 1 sobre 2, dá 25 joule. Então,
Já observamos que aqui é negativo e aqui é positivo, porque está a favor e contra o sentido do movimento. Para calcular o somatório Gravação das... foi iniciada. Reunião, estação gravar, ingressando. Opa. Pronto. Para calcular o trabalho resultante, a gente já sabe que a gente pode somar todos esses trabalhos, né? Como aqui está aqui embaixo, o trabalho resultante é igual a somatório dos trabalhos. Então, é WN mais WP mais WF1 mais WF2, todos com os seus sinaizinhos. E você vai ver que o trabalho resultante vai dar 15 de aula. Uma outra forma de fazer, que eu já tinha falado para vocês, é achar a força resultante primeiro. Como está aqui, você pode achar a força resultante. A força resultante, como da FP e FN se anulam, né? Então, a gente vai ter que a força resultante é F1 mais F2. F1 é menos 2i, que a gente já viu lá. E a componente horizontal de F2, F2x, é 5i. Logo, a gente vai ter força resultante igual a menos 2i mais 5i, 3i. A força resultante aplicando Pitágoras vai ser 3 newtons. Você pega 3 newtons, joga aqui também na fórmula de trabalho resultante e vai fazer 3 vezes 5 vezes cosseno de... Aqui ficou... Cosseno de 0 graus. Tá. Cosseno de 0 graus, que é só em I, né? Vai ser 15 joules, certo? Então, a gente poderia ter obtido dessas duas formas o trabalho resultante, mas, como eu falei para vocês, isso aqui é o mais usual, onde a gente consegue encontrar as energias, todos os trabalhos de cada força e depois vai somar. É bem mais prático. Daí a gente vai agora para o trabalho das forças especiais. A gente tem algumas forças, como uma força peso, uma força elástica. Então, a gente vai entender o que que muda na fórmula, né? Então, na fórmula da força-peso, a gente sabe que é mg, né? Em vez de ser ma, é mg. E a gente sabe que o cálculo de trabalho ficaria, então, em vez de olhar a força que a gente está acostumado, né? Vai ser P, que é a força-peso. A única coisa que vai mudar é justamente isso, gente. Esse cosseno de θ aqui, vamos ver o que que vai mudar. O P vai ficar mg, o D vai ficar h de altura, e o cosseno de θ, não vai precisar colocar cosseno de θ, porque vai ser sempre o mesmo valor. Vai ser sempre o valor de 1. Por que o valor de 1? Porque sempre vai estar sendo cosseno de 0. Porque sempre a força vai estar na mesma direção do deslocamento. Então, toda vez que a força está na mesma direção do deslocamento, a gente já sabe, na mesma direção e sentido do deslocamento, a gente já sabe que o cosseno vai ser 1. O cosseno do ângulo vai ser 1. Então, como vocês estão vendo aí, o trabalho da força-peso, ele independe da trajetória. Como assim, professor? Ó, você vê que daqui para cá ou daqui para cá, de qualquer forma que você lance uma bola para cá, fazendo curva, a única coisa que vai influenciar no trabalho da força-peso é a altura, certo? Que a gravidade já tem e a massa do objeto. Então, se eu tenho dois objetos iguais, eu deixo um cair em queda livre e o outro eu lanço em lançamento vertical, oblíquo para baixo, vai ser o mesmo trabalho da força-peso, certo? Então, isso é uma das coisas importantes que a gente tem que entender do trabalho da força-peso. O trabalho da força-peso independe da trajetória do objeto. Ele depende apenas da altura, da massa do objeto e da gravidade local. Certo? Então, como é que a gente pode calcular o trabalho da força-peso? Através dessa fórmula aqui. WP igual a mg vezes h. Mg é a força-peso, H é o deslocamento, e o cosseno de θ a gente não precisa exprimi-lo, a gente apenas considera ele como 1, porque o cosseno de 0 é 1, tá bom? Aqui ó, a força igual a o sentido do deslocamento. Quando é que a gente vai ter um trabalho negativo da força-peso e um trabalho positivo da força-peso? Mesma coisa que a gente estava utilizando nas analogias passadas. Se eu estiver fazendo um móvel ficar em queda livre, certo? Ele está se deslocando de cima para baixo, né? A gente vai ter um trabalho positivo. Do contrário, quando a partícula se desloca para cima, o trabalho do peso é negativo, certo? Porque esse peso ele vai estar contrário, ele vai estar diminuindo a velocidade da partícula.
certo? Então, se eu estou diminuindo a velocidade da partícula, eu estou retirando trabalho. Então, quando você retira trabalho do sistema, o trabalho é negativo. Quando você insere trabalho no sistema, o trabalho é positivo. Lembrem-se disso também. Lá na frente, vocês vão precisar bastante dessa questão de produção de trabalho, quando algo produz trabalho sobre uma máquina ou quando a máquina produz trabalho sobre algo. Que é o caso, vou dar um caso bem rapidinho aqui, o caso da turbina de uma hidrelétrica. Você tem a água ela vai sair de uma altura X para uma altura menor. Então, essa energia potencial gravitacional da água ela vai estar sendo transformada em energia cinética, certo? A gente vai ver essas questões dessas conversões de energia na próxima aula. Então, espero que vocês tenham anotado aí, WP igual a mg menos m vezes g. Trabalho da força elástica. Então, a gente sabe que molas ou fios que estejam funcionando, né, respeitando a lei de Hooke, a gente pode aplicar a força elástica, que é Kx, né? E essa força elástica a gente pode calcular também o seu trabalho. Então, o trabalho da força elástica é definido por W Fel igual a 1 sobre 2K vezes x ao quadrado, certo? Então, a gente sabe que esse valor aí de K é a nossa constante elástica, e X é a deformação da mola. Então, a mola ela pode sim desenvolver trabalho, que tem até um exemplo, espero que vocês já tenham anotado aí a fórmula, ela tem um exemplo. Só de substituição aí, bem simples, como vocês podem ver. Uma mola de constante elástica K 200 newtons por metro está comprimida de 50 centímetros. Qual é a energia elástica armazenada nessa mola, né? Outra coisa importante, quando a gente fala de trabalho, né? Trabalho é energia, é algo energético. Lá na frente a gente vai entender o teorema de trabalho para calcular energia cinética, energia potencial gravitacional, etc. Mas quando a gente fala de energia potencial, é uma energia armazenada. Então, quando você comprime uma mola, vamos supor que você pudesse comprimir uma mola e amarrar ela para ela ficar comprimida. Aquela bola ali está cheia de energia, como se a gente estivesse falando de potencial. Ela tem um potencial para, por exemplo, elevar uma bola. Está ali. Se eu colocar uma bola em cima da mola e desamarrá-la, aquela energia potencial vai jogar aquela bola para cima, transformando aquela energia potencial elástica em energia cinética da bola e também em energia potencial gravitacional. Certo? Porque ela vai estar ganhando altura, né? Então a gente vai estar ganhando energia potencial gravitacional. Tudo isso a gente vai ver. A parte mais legal dessa unidade é realmente a parte de conversão das energias e é que mais interessa para vocês que estão se formando em engenharia. Então, é um exemplo bem rápido de aplicação, de substituição da fórmula. Então, você tem ali 1 sobre 2 vezes K, o K é dado, que é 200 newtons por metro, que é a constante elástica, e o deslocamento 50 centímetros, só é colocar em metros, a gente já sabe disso, fica 0,5 ao quadrado. Daí vocês teriam, fazendo a soma aí, 2,5 Joule. Porque esse valor deu positivo, tem como esse valor dar negativo? Quando que o valor vai ser, quando que o valor do trabalho da força elástica vai ser negativo? Dependendo do deslocamento do movimento, certo? Então, vai sempre ter relação com isso. Então, o movimento da mola, quando eu comprimi ela, foi o mesmo movimento da força que eu fiz para comprimir? Sim. Então, eu tenho uma força elástica, né, que está na mesma direção do meu deslocamento. Então, a minha força elástica é a mesma. Referencial, né? Isso, partindo de um referencial. Então, você pega ali uma mola, coloca ela ali no zero, se você estiver comprimindo, vai de uma posição x0 para uma posição menos x, ou da posição x0 para uma posição mais x. Então, vai depender muito do que você está fazendo, para onde você está indo, certo? E aí a gente tem uma situação quando a gente tem força variável. Até agora a gente estava vendo a questão das forças constantes. E quando a força é variável? Quando a força é variável, a gente tem que calcular o trabalho através do método gráfico, que é bem simples. A grosso modo, é você calcular a área que é gerada através da curva do gráfico e o eixo x, certo? Então, a gente tem ali um exemplo, né, desse cálculo aí feito, você vai calcular a área.
vocês ainda não aprenderam integral, né? Por isso que nessa parte, porque em algumas situações você vai ter que utilizar integral. Porque você vai pegar a integral da função, que é a integral da função que está desenvolvendo a área, de tal valor a tal valor. Mas não se preocupe, porque isso não vai ser cobrado de vocês. Olha o exemplo aí. A gente tem esse exemplo aí de um determinado gráfico, né? Que está representando o deslocamento de um móvel. E de 0 a S1, da posição 0 até a posição S1, a gente tem uma determinada forma de gráfico, que está para cima do eixo X, né? Está ali na parte positiva, no primeiro quadrante. Então, você vai ter um trabalho positivo. E do lado de baixo, ali na parte de baixo, no quarto quadrante, a gente vai ter A2, que está ali mostrando que a gente vai ter um trabalho negativo. Então, quando está positivo, o trabalho eu vou ter um movimento acelerado. Quando está negativo, o trabalho eu vou ter um movimento retardado. Se eu quiser calcular o trabalho total, é só somar um com o outro. Tá sabendo que A1 é positivo e A2 é negativo. Não tem muita neura, não. Aí a gente tem um exemplo aí bem simples. Como é que a gente calcula um trabalho aí, né? Dessa forma aí. Você tem trabalho que está indo da posição 0 até a posição 1, eu tenho uma determinada força crescente. Ela está crescendo de 0 até 10. Então, não é uma força constante, eu não posso aplicar W igual a FD cosseno. E de 1 metro até 3 metros, a gente tem uma força decrescente, certo? Então, essa força está variando, então ela não é constante, então eu tenho que aplicar o método gráfico. Que figura geométrica é essa que vocês estão vendo aí? Um triângulo. Então, qual é a área do triângulo? Como é que a gente calcula? Base vezes altura de por 2. Então, eu apenas vou fazer isso daí. Base vezes altura dividido por 2 e vou achar qual é o trabalho. O trabalho vai ser a área da figura feita entre o gráfico, né, da força resultante e o x, o eixo x. Então, vai ser base 3, altura 10, dividido por 2. Então, 3 vezes 10 dá 30, 30 dividido por 2, 15, 15 joules. Então, quando a gente tem essas figuras conhecidas, gente, fica fácil, né? Pelo que vocês estão vendo aí. Como eu falei para vocês, quando você precisa utilizar integral, que fica um pouco mais complexo. Por exemplo, aqui, você teria que aplicar uma integral da função aqui, a integral, vamos supor que essa função tivesse sido x ao quadrado mais 2x. X ao quadrado mais 2x, vocês teriam que fazer integral de x ao quadrado mais 2x de 0 a S1, certo? E aqui a mesma coisa, vocês teriam que fazer mais integral de, vamos supor que tenha sido, como aqui é com cavidade virada para cima, tá para baixo. Vamos supor que aqui tenha sido, aqui é menos, né? Menos x mais 2x, menos x ao quadrado mais 2x, e aqui vai ser x ao quadrado. Então, mais integral de x ao quadrado de S1 a S2. Aí você vai encontrar o valor dessas áreas através de integral, que é uma coisa que vocês aprendem em cálculo 2. E pronto, vocês iam determinar o somatório disso aí e achar. Quando a figura geométrica é conhecida, você tem a área conhecida dela, como é o caso do trapézio, triângulo, quadrado, retângulos e afins, etc., fica mais fácil, isso? Então, aí você calcula aí tranquilamente através da área do triângulo. Base vezes altura dividido por 2, a área 3 vezes 10 dividido por 2, 15 joules. Bem, aí a gente vai agora para a potência média e instantânea. O que é a potência de alguma coisa? Vamos supor que eu consiga elevar uma carga, certo? Aplicando uma força de 10 newtons e desloquei ela da altura, por uma altura de 10 metros. Né? Suspendi uma carga, né, com guindaste, estou lá com guindaste, ele aplicou, vou botar 1000 newtons, e ele elevou em 10 metros. E eu peguei um outro guindaste, certo? E ele também aplicou uma força de 1000 newtons e elevou em 10 metros aquela carga. Só que ele fez na metade do tempo. Quem que tem a maior potência? Quem fez na metade do tempo. Então, quando o tempo entra no estudo do trabalho, é onde nasce
a manifestação da potência. A potência está relacionada a quão rápido você desenvolve o seu trabalho. Então, qual é a fórmula da potência? Então, vai ser potência igual a trabalho dividido pelo tempo. Se você quer calcular a potência, você vai pegar e vai fazer delta W dividido por delta T. Aí você acha a potência. Tá bom? Então, aí eu coloquei 2 exemplos, né? A definição de trabalho não faz referência ao tempo. Se precisarmos saber quanto tempo levamos para realizar um trabalho, devemos calcular a potência. Assim, na física, definimos potência como sendo a taxa temporal da realização de um trabalho, ou, em outras palavras, a potência de uma força F é uma medida da rapidez com que a força transforma ou transfere energia ao corpo. Certo? Então, o carro aqui eu coloquei esse exemplo, gente, porque é comum a gente medir a potência de carros, né, em HP, que é horsepower. Então, essas medidas são muito realizadas desde tempos atrás, né? Quando você tinha ali a quantidade de cavalos que geraria uma determinada velocidade nessas... Esqueci o nome disso daqui. Tem um nome para isso aqui. Então, 2 cavalos geraria uma determinada rotação aqui, e ele iria mais rápido. 3 cavalos, 4 cavalos, 5 cavalos. Então, quando você fala lá que um carro tem 147 cavalos de potência, significa que é a mesma coisa de 147 cavalos puxando esse carro, certo? Então, é uma curiosidade, que a gente chama de HP. Tem carros aí com 500 HPs, né? Cavalo de potência. Então, a gente traz essas aprendizagens, esses conceitos lá das épocas bem remotas, da Roma antiga, da Grécia, etc. Sendo assim, se você quer encontrar uma potência média... Professor, Oi. não seria CV, não? Ao invés de HP? CV cavalo-vapor. Tem essa diferença. Porque quando a gente utiliza para movimentação energética de vapor, quando a gente está na caldeira, a gente utiliza os CVs, que são cavalo-vapor, que é uma relação entre a quantidade de energia transferida e a quantidade de cavalos. Mas quando a gente está falando do HP, a gente está falando de uma medida de potência americana chamada horsepower, que relaciona a quantidade de cavalos que carregaria um determinado veículo. Então, tem essas diferenças entre os tipos de dispositivos que a gente está aplicando a análise da potência. Se for veículos ou máquinas mecânicas e não que utilize vapor, a gente utiliza o HP mesmo. Pode pesquisar aí. Ah, tá. E motores que eu uso CV, no caso, que já é mecânico. Qualquer coisa que você utilize vapor que tenha explosão e você utiliza baseado na quantidade de volume cúbico relacionada à potência gerada por um cavalo, entendeu? Então, cavalo vapor é o que a gente consegue transformar lá quando está estudando termodinâmica, que é uma medida de potência que a gente transforma de muito relacionado a potências elétricas, né, que a gente transforma de cavalo-vapor para watts e etc. Aqui a gente também utiliza watts, mas é mais relacionada a motores ou qualquer coisa que utilize geração de vapor, de gás e etc. Então a gente tem a potência média, que é delta W sobre delta T. Se você for colocar a fórmula, vai ficar FD cosseno de θ dividido por delta T, né, a fórmula de trabalho. E se você perceber que D sobre ΔT é ΔS sobre ΔT, você vai ver que isso aqui também é velocidade. Essa partezinha aqui, ó, você enxerga velocidade. Por quê? Porque velocidade é deslocamento sobre o tempo. Então, se você verificar isso aqui, você pode ainda encurtar ou trazer a potência dessa seguinte forma. Potência é igual a força vezes velocidade vezes cosseno de θ. Então, essa forma e essa forma são a mesma forma, só que expressa de formas diferentes. Lembrando que a gente sempre vai ter que Joule sobre segundo. Se é Joule sobre segundo, a gente vai ter watts, tá? Então, a sigla de watt é W, e aí a gente tem aí 1W igual a 1 Joule por segundo. Além disso, a gente tem uma unidade que a gente usa bastante no nosso dia a dia, quando chega a conta de energia na nossa casa, que é quilowatts hora, certo?
Então, ela não é uma unidade de potência, quilowatts-hora. Ela é um trabalho, é uma unidade de energia, certo? Que é a quantidade de energia que você consome em determinado espaço de tempo. Então, 1 kWh é o trabalho total realizado em 1 hora, certo? Quando a potência é de 1 kW. Então, vocês têm que entender isso. O que que vem lá na sua conta de energia? Vem assim. Considerando que você utilize uma potência de 1 kWh média, né? Uma potência média de 1 kWh, seu consumo de energia foi tanto em 1 hora. Aí aqui você pode até ver que está sendo expresso aqui a conversão de unidades, que a gente fez isso bastante no início. 1 kW vezes hora, 1000 watts, que 1 quilo é 1000, vezes 1 hora, tá? 1000 joules por segundo, que aqui você está pegando isso daqui e substituindo, em vez de você botar 1000 watts, você está botando joule por segundo, que é a unidade mesmo. 1 hora tem 3.600 segundos. Se você cortar segundo com segundo, você vai ter 1000 vezes 3.600, vai ter 3,6 vezes 10 a sexta joule. O que está provando para você que quilowatts-hora, ela não é uma medida de potência, ela é uma medida de energia. Porque se ela fosse uma medida de potência, isso aqui daria joule sobre segundo. Isso aqui deu joule. Ou seja, 1 kWh tem quanto de energia? 3,6 vezes 10 a sexta joule. Então, é uma medida de energia. Quanto de energia você consumiu? Por isso que a gente recebe lá quilowatts-hora, que tem de consumo sua. Aí você vai ver lá, consumir, sei lá, 300 vezes 10 a sexta joule, que na verdade é dado em kilojoule, em megajoule. Então, você tem essas situações, geralmente as pessoas pegam, nunca é 1 kWh, é sempre menor, porque isso aqui é uma quantidade de energia enorme, certo? Muito grande essa quantidade de energia, realmente. Então, gente, quando a gente fala de energia, de trabalho, de potência, tudo está relacionado, certo? Trabalho é uma forma de energia gerada pela força que provocou um deslocamento num determinado objeto, certo? E a potência é quão rápido aquele trabalho transferiu energia, né? Aquela força transferiu energia para o objeto, certo? E quando a gente fala também dessas questões das unidades, se atentar a essa questão que é o consumo de energia elétrica, da gente vem em quilowatts-hora. Se eu estou falando de consumo de energia, eu estou falando quanto de energia eu consumi, né? Não é quanto que eu produzi em um determinado espaço de tempo para ser potência. Então, é uma quantidade de energia. Então, essa primeira questão aí, ó, lembrando que eu vou querer, antes de vocês começarem a resolver essas duas questõezinhas aqui, rapidinho, eu vou dar 10 minutos para vocês resolverem. Eu já vou estabelecer com vocês, isso eu vou escrever no grupo, daqui a pouquinho, daqui a 20 minutos eu escrevo, a nossa avaliação parcial direitinho. Vou jogar no grupo como vai ser a nossa avaliação parcial 2 já, porque eu já vou querer para a próxima semana, tá bom? Porque a gente precisa entregar umas demandas aí, mas isso é de boa. Primeiro 10 minutos para vocês resolverem a questão 1 aí, e depois a questão 2. 5 minutinhos para a questão 1 e mais 5 minutinhos para a questão 2. Então, 9h55 eu volto a falar com vocês. Tô aqui, tá? Pode falar qualquer coisa, eu vou pegar uma água ali enquanto vocês resolvem aí.
Vamos ver aqui, então, como a gente faz, né? Bem simples aqui. O que que a gente tem que fazer primeiro? Leia a questão, né? Óbvio. Um objeto de massa 20 kg desloca-se por 20 metros em uma trajetória retilínea, de acordo com a equação horária das posições aí, né? 10 mais 3t mais 1 vezes t ao quadrado. E ele está pedindo para a gente achar aí qual é o trabalho realizado pela força resultante. Bem, esse objeto está se deslocando, né? Numa trajetória retilínea. Vamos supor que ela seja horizontal. E aí a gente tem algumas informações importantes, que é a massa do objeto e o deslocamento. Bem fácil aí, gente. A gente só tem que identificar que a aceleração ela está aqui, ó. Ela não é 1, mas ela está aqui. Porque a gente sabe que a fórmula da equação horária da posição do MRUV é S igual a SO mais VT mais AT ao quadrado sobre 2. Então, a gente já sabe que A sobre 2 tem que ser igual a 1. O que nos vai dizer que se esse A sobre 2, né? Se eu sei que SO é igual a 10, que V é igual a 3 e A sobre 2 é igual a 1, eu tenho que A vai ser igual a quanto? A 2. Então, A igual a... Por que você está achando A, professor? Porque eu preciso determinar quem é a minha força. Então, se eu preciso determinar quem é a minha força, eu vou fazer força igual a massa vezes a aceleração. Quem é a massa? 20 quilos. Quem é a aceleração? 2. Então, quem é a minha força? Força é igual a 40 newtons. E o trabalho eu acho facilmente fazendo F vezes D vezes cosseno de θ. Só que o cosseno de θ é zero, né? Porque vai estar no mesmo valor, na mesma direção que o deslocamento. Precisaria nem colocar se eu quisesse. Daí eu vou ter o meu trabalho igual a 40. O deslocamento é 20. E o cosseno de zero é 1. Então eu vou ter 40 vezes 20, 800. Então o resultado é 800 joules. Simples e fácil. Primeiro, o que que vocês fizeram? Lembraram um pouquinho de MRUV, né? Movimento retilíneo uniformemente variado. Identificaram o que que é A sobre 2. Pegou esse A sobre 2 igualou a 1. E fez A sobre 2 igual a 1, vai dar A igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Substituiu na fórmula da força para achar a força. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A massa é 20, é dada. A aceleração você acabou de achar aqui, né? Por análise, né? Da equação horária dos espaços. Achando a força, 40 newtons, substitui na da fórmula do trabalho, FD cosseno de zero. Trabalho igual a 40 vezes 20 vezes 1 vai dar 800 joules. Dúvidas aí ou tá tranquilo? Acho que tranquilo, né? E por último, essa daqui, mais 5 minutinhos aí para vocês resolverem. Professor, volta à página anterior, por favor. Pronto. A gente sempre usa massa em quilograma, né? Sempre usa massa em quilogramas.
5 minutos, né, professor? 5 minutos, mas a gente já sabe que é 3 aí, né? Porque é bem simples. Vamos fazer junto, 2 então. e 3 aí. 2 e 3, né? Vamos ver aqui. Trabalho de bola. Então, a gente tem o trabalho é uma grandeza vetorial que quantifica a energia mecânica. Qual é a parte errada aí? Porque o trabalho é uma grandeza escalar. Muito bem. Já começa E lá. aí a gente tem no 2. O trabalho pode ser positivo ou negativo, dependendo se a força possui o mesmo sentido ou o sentido oposto do movimento do corpo. Verdadeiro. Vimos isso na aula. E se houver força, porém não houver deslocamento, o trabalho é nulo. É o que acontece com a Correto. força-peso. Correto. A força-peso realiza trabalho positivo na subida e trabalho negativo na descida de um corpo. É É o o inverso contrário. disso aí. É o inverso disso aí. Então, seria a 2 e 3 como as verdadeiras. Então, é isso, galera. Na próxima aula, a gente vai ver um pouquinho sobre essas questões de conservação de energia e vamos conhecer energia potencial gravitacional, energia potencial elástica, energia potencial ou energia cinética. Vamos ver todas essas energias que são importantíssimas, principalmente para a engenharia mecânica, e a gente tem que falar bastante sobre elas, tá bom? Então, até a próxima aula e vou passar para vocês no WhatsApp aí como é que vai ser nossa avaliação parcial desse semestre, tá bom? As coisas simples também. Deixa eu finalizar aqui a gravação. Depois eu mando essa gravação para vocês. Coloco o link